Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Fique até o final do vídeo para uma promoção especial. Vamos supor que você tenha um cachorro e que você ame tanto esse cachorro que você decide criar um clone dele. Eu tenho duas perguntas. O cachorro clone seria igual ao original apenas em aparência ou em personalidade também? Tomem alguns segundos para pensar na resposta ou, sei lá, escrevam aqui nos comentários. E enquanto isso eu vou evoluir essa pergunta para, ao invés de criar um clone de um cachorro, nós vamos criar um clone de mim mesmo. E a pergunta continua. Esse clone seria igual a mim apenas na aparência ou ele poderia apresentar o Ciência Todo Dia e ter indesejável habilidade de causar crises existenciais toda vez que ele abre a boca? Ok, existe muita confusão quando o assunto é criar clones. Então, para começar, nós vamos falar um pouco sobre genes. Os genes são uma espécie de pacotes de informação da vida. E é difícil falar deles e não pensar nas diversas maneiras pelas quais eles se expressam, seja na forma de um fungo, baleia ou de um ser humano. Mas ao mesmo tempo, essas diferentes formas podem nos fazer esquecer da condição essencial do gene, que é se multiplicar e gerar cópias, ou ao menos permitir que essa multiplicação ocorra. Gerar cópias de genes é algo que seres vivos fazem todos os dias literalmente. E quanto maior a semelhança entre o gene original e a sua cópia, melhor para o gene, porque mais eficiente foi o seu processo de multiplicação. E genes idênticos são o que nós podemos chamar de genes clones. Só que por mais simples que seja um organismo, existe um problema. Um gene não está sozinho. Ele sempre vai estar acompanhado de vários outros genes. Então, quando você vai copiar um deles, você vai precisar copiar vários outros juntos para gerar um organismo clone. E é por isso que todos eles vão ter que ser muito eficientes para gerar um clone, que é o que acontece quando bactérias se reproduzem, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, um organismo não vive em um vácuo. Ele vive em um ambiente cheio de variáveis, que está em constante mudança. E uma estratégia que era vantajosa em um determinado tempo e espaço pode não ser mais vantajosa no futuro. É o que acontece no nosso caso. Nós não somos clones uns dos outros, apesar de sermos muito, mas muito parecidos geneticamente. Só que bastam minúsculas diferenças para que uma pessoa tenha um problema cardíaco desde o nascimento, por exemplo. O mais próximo que nós podemos chegar geneticamente de outra pessoa é se essa pessoa for o nosso gêmeo idêntico, aquele que foi gerado a partir de uma mesma célula inicial. Sim, gêmeos idênticos são clones naturais. Então, já que esse processo já ocorre naturalmente com humanos, será que não existe um jeito para que nós possamos reproduzir esse fenômeno com ciência e tecnologia? E eu já vou adiantar que sim, existe. E ele é relativamente simples tecnicamente. Aliás, a tecnologia já existe há décadas. Nós só precisamos retirar o núcleo de uma célula do animal adulto que nós quisermos clonar. Depois nós retiramos um óvulo de outro indivíduo e extraímos o núcleo desse óvulo. O que nós vamos ter como resultado é um núcleo já pronto. E um óvulo sem o núcleo, cheio de moléculas que permitem o desenvolvimento de um embrião, reprogramando os genes do núcleo já pronto. E aí tudo o que nós vamos precisar fazer é inserir esse núcleo pronto no óvulo, dar alguns estímulos elétricos, fornecer algumas outras moléculas para aumentar a eficiência e pronto, o embrião clone está feito. Em tese nós já temos um clone aqui, só que na prática, e principalmente nos detalhes, é que moram todos os potenciais problemas. O primeiro deles é, quem será a pessoa que vai gerar o embrião no útero? Porque não basta o embrião. Todo clone, para se tornar um adulto, precisa passar pelos mesmos estágios que você também passou, e isso inclui a gestação. E mesmo assim, para que esse clone se pareça fisicamente com você no dia de hoje, você precisaria esperar pelos anos da sua atual existência. Só que aí você já estaria com a mesma quantidade de anos mais velho. E esse é o primeiro mito de clones derrubado. Eles passam pelo mesmo processo biológico de envelhecimento que você. Eles não começam na idade em que o que quer que seja que você esteja clonando tinha na hora. E apesar de alguns clones apresentarem problemas genéticos que aumentariam a velocidade do envelhecimento, em diferentes estudos a maioria dos clones parece envelhecer normalmente. E o temperamento desse seu clone quando atingisse a idade que você tem hoje? Será que ele seria o mesmo? Muito provavelmente não. Aliás, é altamente improvável. Porque, de novo, tanto seus genes quanto você não estão vivendo em um vácuo. Você está cercado de pessoas, experiências e sensações, e elas são praticamente impossíveis de se simular novamente. O seu clone vai passar por uma vida que fará com que alguns genes se comportem de outra maneira. E ele vai ser como um irmão gêmeo seu, só que com uma idade diferente, completamente diferente de você, apesar da grande semelhança genética. Digamos que você queira clonar o seu cachorro por causa do seu temperamento gentil e doce. Embora o clone do seu cachorro possa ser relativamente fácil de obter, ele teria que ter exatamente as mesmas experiências de vida que o seu cachorro original teve para ter o mesmo temperamento. O seu cachorro original não tem medo de rojão porque a sua suas experiências o ensinaram ao longo da vida que rojões não vão machucar ele. Mas se o cachorro clone tiver uma experiência ruim com rojões que você não possa controlar, ele pode associar ruídos altos com dor e ter medo deles. Aliás, talvez seja no desenvolvimento da clonagem de pets que nós poderemos não só desenvolver melhores técnicas, mas também entender
como os humanos e as sociedades encaram a clonagem. E outra, infelizmente a taxa de sucesso na geração de clones não humanos é muito baixa. Mesmo quando o processo é muito eficiente, a taxa de sucesso é de 10%. Somente esse número bastante pequeno chega a se desenvolver. E apesar da maior eficiência, as equipes que conseguiram clonar macacos usaram 63 mães de aluguel e 417 ovos para fazer 2 clones de macacos. Imagine arranjar dezenas de substitutas humanas e doadoras de óvulos. É um processo complexo que envolve muito preparo psicológico, garantia de direitos humanos e principalmente valorização da vida. Além disso, qual é a necessidade de um clone humano? Talvez ajudar casais estéreis a realizar o seu sonho de paternidade, ou evitar a transmissão de um gene problemático que está na família sem ter que passar por uma triagem de embriões ou seleção de embriões. E essas são as especulações. Mas e na prática? Já existem tentativas bem-sucedidas? Em 2004, um grupo da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, publicou um artigo na revista Science que afirmavam ter criado um embrião humano clonado em um tubo de ensaio. Bem diferente de um humano formado, mas já é um grande passo. No entanto, um comitê científico independente posteriormente não encontrou nenhuma prova para apoiar a afirmação. E em janeiro de 2006, a Science anunciou que o artigo havia sido retirado da revista. Como nós podemos perceber, é difícil não só tecnicamente, mas também política e eticamente. Para tentar regulamentar melhor a situação, foi redigida uma espécie de declaração universal, só que de forma um tanto quanto ambígua, proibindo todas as formas de clonagem humana na medida em que sejam incompatíveis com a dignidade humana e a proteção da vida humana. O que não proíbe totalmente, ainda deixando um espaço para algumas experiências e pesquisas. E um dos pontos mais tristes de toda a história da clonagem humana é que é impossível trazer de volta à vida alguma pessoa que você amou. Porque o clone não seria a mesma pessoa. Justamente porque nós somos mais do que genes e moléculas. Nós somos formados por experiências, amizades e aprendizados. Mas isso não vai impedir que os clones de seres humanos continuem a povoar a nossa imaginação e a ficção científica. Mas muito dificilmente eles vão viver fora das nossas mentes. Muito provavelmente, clones de seres humanos nunca vão dividir as ruas com a gente. Enquanto isso, vamos celebrar as pessoas que já estão entre nós. E falando em genética, esse vídeo foi feito em parceria com uma empresa brasileira chamada Meu DNA. A missão do Meu DNA é democratizar o acesso que nós temos às nossas informações genéticas. E isso é feito através de testes que você pode comprar diretamente no site deles e fazer em casa. E a boa notícia é que o pacote Meu DNA Premium está com uma promoção exclusiva para você que assiste o Ciência Todo Dia. No Meu DNA Premium estão inclusos 2 testes, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar as suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como nível de colesterol alto e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem alguma chance maior de desenvolver alguma doença e com isso começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. E é uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com um médico. Já o Meu DNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram seus antepassados e conhecer mais sobre a história de imigração desses povos até chegarem em você. Cliquem aqui no link que eu vou deixar na descrição para garantirem o kit de vocês. Não percam essa porque o desconto está muito bom. Muito obrigado e até a próxima.